Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem? Então, hoje nossa aula vai ser um pouco diferente, não vamos ter aquele cenário do espaço criativo. Eu estou um pouco gripado, e para não comprometer a saúde dos nossos pares, hoje eu vou fazer a videoaula aqui da minha casa. Então, eu convido vocês a abrirem o livro na página 213. Nós vamos falar sobre as áreas de altas latitudes. Então, aqui, nessa primeira imagem, para a gente perceber, nós conseguimos ver o globo. E nesse globo nós temos as imagens de alguns trópicos. Então, nós temos o Trópico de Câncer, nós temos a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio. Então, na direção a horizontal, nós temos os paralelos, que é nessa direção aqui. Então, todas essas linhas imaginárias são paralelos. De cima para baixo, nós temos os meridianos. Sempre quando eu falar altas latitudes, eu vou estar falando, gente, da localização em relação à linha do Equador. Então, se nós temos, por exemplo, uma cidade distante da linha do Equador, significa dizer que ela vai ter alta latitude. Se nós vamos encontrar uma cidade próxima à linha do Equador, ela tem baixa latitude. Então, quanto maior distante for do ponto de referência, que é a linha do Equador, essa altitude também vai ser diferenciada. Então, nós vamos encontrar ah, áreas de altas latitudes, tanto a norte quanto a sul. O que está em jogo é o distanciamento em relação à linha do Equador. E as áreas antárticas, gente, elas são aquelas que são encontradas a norte, aqui no Círculo Polar, toda aquelas áreas árticas, e aqui no Círculo Polar Antártico nós vamos encontrar a área antártica. Esse globo, ele está perfeitinho em um eixo não inclinado, mas a gente sabe que o eixo do planeta Terra ele é inclinado. Portanto, esse eixo inclinado aqui do globo faz com que o polo norte receba menos intensidade da luz solar. Eu peço desculpa pelo áudio, pela forma de falar. Eu vou tentar melhorar, porque realmente não tá dando muito. Então, gente, essa região ela possui áreas pertencentes aos Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, e também uma ilha que nós chamamos de Groenlândia, que nós vamos já estudar um pouco sobre ela. Então, devido, gente, às baixas temperaturas, que são muito extremas em toda essa região, durante o período de inverno, por exemplo, a maior parte das regiões árticas, elas não são povoadas ou apresentam pequenas cidades. Então, essa região aqui, ó, do Círculo Polar Ártico, vai apresentar pouquíssimos moradores. Bem, então falando da população dessa região ártica, na América vai apresentar pouquíssimos moradores, até pelas condições extremas que lá existem. Só, gente, que as populações que vivem atualmente nessas regiões antárticas, e que a gente pode ver melhor nessa imagem, como a capital dos estados árticos, por exemplo, e a administrativa, que estão logo aqui embaixo, essas populações elas são divididas e elas vivem em todas as regiões árticas. Então, nós vamos ter três grupos: os indígenas, os povos exploradores e os povos de ocupações recentes. Então, lá no Ártico do nosso planeta, não posso falar alto, nós vamos encontrar, por exemplo, os indígenas. Tá? E aí nós já estamos na página 214. Então, os indígenas, gente, eles formam grande base da população que habita a região ártica da América. Há mais de 20 mil anos eles já estavam ali. E principalmente na região do Alasca, nos territórios setentrionais, ou seja, nos territórios do norte do Canadá, por exemplo.
Então, os povos indígenas, eles não são recentes, eles se distribuem não só no Brasil, como também em outros países. Eles vivem, claro, da caça, da pesca, da atividade pastoril, enfim. Um outro grupo que a gente precisa citar, que habita essa região do Ártico, e nós estamos estudando essas áreas de altas, né, latitudes, portanto, essas áreas bem distantes da linha do Equador, mais próximas dos polos, nós vamos encontrar os povos exploradores, tá? Que são povos com tradição marítima e que fizeram incursões de navegações para explorar e ocupar toda essa região do Ártico. Então, diferentemente dos povos indígenas, que estão há muitos e muitos anos, os povos exploradores foram ah, colonizadores que começaram a navegar no sentido de explorar toda a riqueza aqui presente. Então, eles invadem essa área, esses exploradores ocupam essa área em um período, por exemplo, recente, já no ano de já nos séculos 17, no século 18, e a partir dessa exploração eles formam também a Groenlândia, que é uma ilha que nós vamos já estudar um pouco sobre ela. Por fim, gente, nós temos os povos de ocupação recente, que vai se referir àquela população que vive nas regiões árticas desde o século XX, realizando diversas atividades, né, como a exploração de petróleo, gás natural, as atividades turísticas. Então, professor Marcelo, volta para que eu possa compreender um pouco melhor. Deixa eu voltar do início. Nós estamos estudando as áreas de altas latitudes, portanto, aquelas áreas que se localizam mais distante da linha do Equador, aquelas que estão bem próximas dos polos norte e dos polos e do polo sul. Então, falando sobre essas populações, na região ártica, ou seja, no Polo Norte, nós vamos encontrar três povos: os indígenas, os exploradores e os povos de ocupação recente. Então, aqui nós temos um círculo polar ártico para a gente compreender um pouco melhor. E aí nós temos o mar Antártico e também uma calota polar. E eu gostaria de discutir com vocês algumas coisas importantes, porque nós formamos um cinturão continental aqui na América. Nós não, mas as regiões continentais situadas no entorno da região ártica formam um verdadeiro cinturão continental. E aí onde é que está? Que ele se liga, se conecta com grandes oceanos do mundo por meio dos mares, que são muito estreitos, como o Mar de Bering, localizado entre o Alasca e a Rússia, o Mar Labrador, enfim. Então, toda essa região polar, a gente vai apresentar uma grande área congelada, que em determinados locais do ano, em determinado tempo, vai ter a formação, forma uma grande extensão contínua. Então, o mar Ártico e a calota polar podem sofrer, já vou adiantando, algum processo de descongelamento. Então, com as modificações humanas, né, intensificadas no ambiente natural, os ciclos atmosféricos terrestres eles estão se alterando. Então, o que gera aumento também da temperatura média em nosso planeta. Tudo isso tem sido ocasionado, turma, pelo desequilíbrio que o homem tem feito no meio ambiente. Então, essa elevação de temperatura, ela apresenta reflexos particulares dessas regiões, onde há, na verdade, um acréscimo de alguns graus Celsius, especificamente de 2. Então, como são áreas antárticas, são muito sensíveis à mudança de temperaturas. Elas podem ser consideradas indicadoras da situação ambiental do planeta. Então, sempre pode haver, na verdade, a mudança de alguma temperatura por parte dessas condições ambientais, tá? Por fim, nós temos a Groenlândia, que ela é a maior ilha do mundo. Vai se localizar, né, nos Estados Unidos, aliás, na América, entre a América e entre a Europa, sendo considerada, assim, do ponto de vista natural, uma, uma, uma área aqui americana, né, dos Estados Unidos. Então, apesar de apresentar grande extensão territorial,
essa ilha, na Groenlândia, nessa cidade, nós só vamos ter 50 mil habitantes. E ela vai ser dividida entre povos indígenas, inutis e os povos de origem dinamarquesa. Então, todo esse processo, toda essa região possui um pouco de desenvolvimento de agricultura, enfim. Mas isso ocorre de forma muito complicada porque é uma área muito gelada e a agricultura não tem deixado permanecer esse tipo de atividade. Então, eu solicito que vocês façam a atividade, por gentileza, da página 227 a 229. Mais uma vez eu peço desculpa, o tio Marcelo não está muito bem, mas eu vou ficar. Tchau, um abraço. Interrompe o compartilhamento.